Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos, hoje com um tema maravilhoso e fundamental para esses nossos tempos de ódio e fragmentação. A gente está gravando aqui no dia 28 de novembro, uma semana depois da gente ter visto o atentado lá no Espírito Santo. Tem aqui o Renato Nogueira, com um prazer enorme, e a gente vai falar com ele sobre o amor. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vindo, Nogueira. Obrigado, Marcelo, pela recepção, você, toda a equipe, e muito importante ter o Metadoxos para a gente poder pensar junto e colocar pensamento na roda, né? Maravilha. Bom, talvez você pudesse, para quem está nos ouvindo, fazer uma breve introdução. Eu estou encantado aí de tudo que eu ouvi de você, do teu olhar para o mundo, da tua cosmovisão, da tua relação com a vida e com a realidade. Se você pudesse fazer uma breve apresentação, já antecipando que a gente poderia ir por muitos caminhos aqui, mas hoje a gente vai escolher um que é para poder falar do amor. O amor, né, falar então um pouco, né, minha formação em filosofia, também psicanálise, né, flerto, né, com a neurociência, por conta ter estudado filosofia da mente no mestrado durante uma disciplina, e dali eu passei a ter interesses também por esse campo. Quando a gente fala de amor, tem muitas formas de abordar o amor. Eu tenho me interessado muito por esse assunto. Eu já dava um curso na Casa Saber, chamado 4 Lições sobre o Amor, que o curso já durava mais de uma década, e aí eu, conversando com a editora, a gente encaminhou o livro Porque Amamos, que é o meu livro, um dos mais conhecidos, talvez meu livro mais conhecido, e para pensar o amor não só como um sentimento, mas também como uma prática social, e pensar o amor em várias tradições filosóficas, várias tradições culturais, com vários mitos. E eu tenho percebido que muitas vezes tem algumas fantasias em torno do amor. O amor romântico é um exemplo clássico em relação a isso, né? Quando eu falo da relação afetiva erótica, como é que o amor romântico ele se transformou num empreendimento fadado ao insucesso. Então, acho que isso foi algo também que a contemporaneidade acabou perguntando, acabou de alguma forma questionando se era possível um relacionamento com esse modelo do amor romântico. Então, isso também é algo que aparece no livro, que eu tenho conversado, outros formatos, outros modelos. Isso é o desafio. Legal. Eu queria explorar um pouquinho contigo. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu não tenho a profundidade que você, mas é um tema que eu gosto muito e estudo e procuro incorporar à vida. Você traz o amor como um sentimento, né? Uma das abordagens que eu gosto é a ideia de como um meta-sentimento, talvez, ou como um impulso, ou como uma energia. Tem um autor que eu gosto muito, do Almas, que escreveu um livro que a gente estudou, que ele coloca o amor como o combustível da alma, que eu acho que conversa muito com essa ideia dos afetos, da forma como você aborda, e do amor como prática social, porque ele fala que a gente só ama quando a gente deixa de ter uma alma animal para ter uma alma humana. Né? Não alma animal no sentido dos animais, mas alma animal no sentido egocêntrico, no sentido de direcionar os interesses para si mesmo. Que o amor é o combustível que cria o metabolismo para a evolução e para a alma. E que acho que fala até, eu ouvi um vídeo seu falando da agricultura dos afetos, que eu achei muito ressonante a isso. Então, eu queria primeiro que você explorasse um pouco essa ideia do amor como sentimento ou não, e do afeto dentro desse espaço. Então, tem algo interessante que é pensar como a nossa dinâmica. Eu penso que a filosofia de Orumilá, por exemplo, ela se aproxima um pouco da neurociência, se aproxima um pouco, a psicanálise também tem coisas ali, à medida que a gente tem como, de alguma forma, interesse na vida, manter nosso equilíbrio, manter a homeostase.
que a gente pode chamar de axé também, na filosofia de Orunmila. Axé é esse equilíbrio vital, axé é essa energia vital em equilíbrio, em que a gente nem explode nem implode, não entra em colapso. Então o amor é um afeto que ele catalisa bem-estar, é um afeto que nos ajuda a organizar outros afetos, né? O que eu estou a chamar de afetos aqui são as emoções e os sentimentos, e também nossas formas de pensar racionalmente. Estou chamando tudo isso de afeto, tudo que nos mobiliza, que nos leva para uma ação, né, conosco ou no mundo. E o amor tem essa peculiaridade de ser o afeto que, inclusive, ele rompe com uma perspectiva, com uma certa ilusão infantil de que nós precisávamos ser fracos ou fortes para ser amados. Então tem um pouco, o amor talvez seja aquilo que vai equilibrar essa fantasia. Nossa infância, sendo fraco, chorando, a gente recebia amor. Quando a gente cresce, a gente de alguma forma percebe que os fortes recebem amor. Então tem uma tensão, a grosso modo, né? A gente pensar nossa vida adulta, os mais fortes recebem atenção, os mais fortes recebem carinho. Quando éramos crianças, bastava um choro, bastava uma impossibilidade para que alguém nos socorresse. Então isso cria uma ambivalência entre como a gente estabelece as relações. Nesse sentido, a palavra ifé, que tem muitos significados, um deles é amor, uma palavra iorubá, ela retrataria uma correlação entre um sentimento que torna possível uma prática social em que nós somos capazes de, mesmo diante do conflito, continuar a jornada. Ou seja, a relação amorosa é uma relação que ela envolve conflitos, ela envolve diferenças, ela envolve, inclusive, que nós sejamos capazes de usar nossa raiva, usar nosso medo, outros sentimentos e emoções, em favor da possibilidade da relação com o outro nos potencializar e a nossa presença na vida do outro potencializar essa outra pessoa. Então, não tem algo no amor que é da ordem só de uma complementação, mas de uma troca. Então, o amor envolve uma troca, envolve como é que eu tenho condições de tornar o outro mais humano e me humanizar. Então, o amor nos humaniza. Esse é o desafio. Não pode ser forte nem fraco o tempo todo. Às vezes é forte, às vezes vai ser fraco. E aproveitando que você trouxe a ideia da infância e da maturidade, e a ideia da psicanálise, talvez abordar um pouquinho essa a ideia, né, que quando você traz a história do forte e do fraco, vou te dar um pouco a minha perspectiva de como eu experimento, e ver um pouco como é que você vê isso. Eu acho que muitas vezes quando a gente chama algo de amor, que é esse olhar infantil de tentar voltar para ter algo que a gente não teve na infância, isso tem mais cara de uma projeção infantilizada do que o outro deveria ser, do que efetivamente a gente está em troca e está em espaço. Como é que você coloca isso? Ou seja, para ter essa experiência amorosa com essa maturidade que você está falando, qual é o desafio de crescimento pessoal que se impõe para ter essa experiência de estar em relação e de estar em troca, estando forte e fraco ao mesmo tempo? Eu fico pensando nos termos, né, que a juventude usa. Eu tenho uma filha de 13, uma filha de 8 anos. A de 13 usa o termo cringe. Pode parecer cringe ou demodê, mas tem a ver com autoconhecimento ou autointimidade também. Sim. Eu gosto muito da ideia de autoconhecimento, que é uma ideia que aparece na filosofia, aparece com Sócrates, com Orunmila. De alguma forma é uma questão-chave da filosofia. Aparece na tradição grega, tradição iorubá, né, às vezes com nomenclaturas diversas, mas eu também gosto de uma ideia, que é um conceito que eu estou utilizando, inspirado pela Sobonfu Somé. Ela fala em espírito da intimidade. Eu tenho falado a partir dela, eu não uso essa expressão exatamente, mas eu estou usando depois das leituras que eu tenho feito dela nos últimos 15 anos que eu tenho lido a Sobonfu Somé, que ela fala em intimidade. Eu gosto de autointimidade. Autointimidade como uma capacidade de conexão com as nossas emoções, uma atenção afetiva para a gente, que disponibiliza a nossa capacidade de definir minimamente: estou com raiva, estou com sede, estou com sono, estou com fome, estou assim, estou assado. E aí eu negocio com a outra pessoa a partir dos meus interesses,
das minhas necessidades, os interesses dela e as necessidades que essa pessoa tem. Porque fora da paixão, fora de uma fase fusional, a paixão dura de 3 a 24 meses, no máximo 24 meses. Levantei vários estudos, falo isso no livro Porque Amamos. Ninguém fica apaixonado mais do que isso. Um casal, 2 pessoas. O que acontece? É necessário que eu tenha consciência que eu não vou suprir, que eu não vou ser tudo para o outro. Nessa coisa que você falou da fantasia infantil, né? Tem algo, eu sou tudo para o outro. A minha presença basta que o outro me ame. E aí, quando eu me relaciono com R, aí, vamos dizer, me relaciono com esse R minúsculo de relacionamentos contínuo com alguém, tem que reinventar, tem que repactuar. Não, a gente não é tudo para o outro, mas a gente tem muita importância para outra pessoa, porque temos uma intimidade em que eu disponibilizo a minha fraqueza. A minha vulnerabilidade está à mostra ali, sem fraude, sem ter que falar para o outro que eu sou mais do que eu sou. Essa é muito legal, porque na realidade essa história de ser tudo ou de ser nada, ela é sempre fruto de projeção e de idealização, né? Eu gosto muito de uma frase do Nietzsche que fala: você só tem uma relação de verdade se você está pronto para perder a relação. E tem um documentário da Brené Brown que acabou de sair, que chama Atlas do Coração, e no fim lá do documentário ela fala da questão com base na pesquisa dela, o que ela encontrou como elementos de criação de conexão significativa. E ela fala de uma coisa, ela tem uma frase para o limite que conversa muito isso que você está falando, que ela fala que o papel do limite na relação é a distância que me possibilita amar o outro e amar a mim mesmo. Porque essa coisa de se espalhar e de se misturar entra nesse espaço de projeção. Então tem essa clareza de fronteira e de limite, eu achei brilhante isso, essa capacidade de auto-amor, né, de autoavaliação e de... Você usou um termo bacana agora, e a possibilidade de eu estar em relação à possibilidade de eu amar ao outro e a mim. Eu achei brilhante essa fala dela, que de alguma forma acho que sintetiza um pouco esses primeiros minutos aqui da nossa conversa. Eu estou curioso para assistir o Atlas do Coração, você comentou aí, né? Tem um livro também, eu acho que tem um livro também, não um livro? Não, ela escreveu o Atlas do Coração, acho que no Atlas do Coração, porque eu acho que tem uma coisa legal, e talvez a gente possa explorar isso aqui junto, que a gente fica falando de amor, e a gente é meio analfabeto emocional, né? Nenhum de nós aprendeu na infância nomear emoção, nomear sentimento, sensação. Todas as evidências dela, ela traz isso no Atlas do Coração, a importância do processo afetivo e do processo emocional, de nomear a emoção, de nomear o sentimento. Que acontece 2 coisas. Quando você nomeia, o sentimento passa a existir, né? Porque geralmente a emoção ela está no nosso sistema, enquanto ela não nomeia, ela está nos influenciando, a gente não sabe exatamente por quê. E ela fala de uma outra coisa importante de nomear, que aí tem a ver com o risco da nosso analfabetismo, que é quando a gente nomeia errado a emoção. E ela no documentário ela dá o exemplo da diferença entre estresse e sobrecarga, ou exaustão. Porque o estresse é algo que você funciona, né? Às vezes você tem mais ou menos estresse, você fala, eu estou estressado, ainda assim você funciona. Quando você fala, eu estou exausto, é como se você virasse uma pomada, que tem até a palavra em inglês que é overwhelming, né? Eu travei. Então, quando eu falo eu estou overwhelmed, e aí efetivamente todo o teu sistema entende que é para parar. E isso cria uma sobrecarga. E então ela escreve isso, e aí são 90 e poucos emoções no livro. E aí o documentário ela fala das 20 que ela considera mais importantes. E pensando nessa ideia de um letramento afetivo, né, que eu acho que é algo que a gente não tem muito, né? Porque a gente não sabe lidar com essas emoções, o que está sentindo. E às vezes tem a tal uma expressão que faz muito sentido hoje, eu acho que é positividade tóxica, do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, e é ali que está pensando na agonia de Eros, que é uma questão para ele importante, eu acho que trazer isso, que a gente tem uma relação ruim com os sentimentos que são ditos ruins, como se não fosse importante ter a tristeza, às vezes sentir raiva e nos conectarmos com isso. Então, como a gente quiser ser perfeitos, né? Muito bons. Então tem algo ali num sonho angelical de para ser amada, para ser amado, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não comete falha, que não erra e que não consegue fazer o percurso, às vezes junto com o outro. Ó, estou com esse sentimento. E isso não nomear, né? Não nomear é um problema, porque fica difícil para o outro lidar também.
E até porque o sentimento, né, a emoção, ela é pré-racional, ela não acontece quando a gente quer, ela acontece. Putz, você trouxe o conceito aí de positividade tóxica, que eu tomei contato há um certo tempo, e entendo aí como um efeito colateral dessa cultura narcisista e hedonista que a gente está buscando, né, e que tem a ver com isso. Você pode falar um pouco mais desse conceito, porque eu acho que ele é tão relevante para as pessoas. Outro dia, com jovens também, eu tenho um trabalho com um grupo de jovens, e aí os jovens trouxeram, falando dos pais, falando que os pais eram positivamente tóxicos, que de alguma forma não deixavam eles ter uma experiência real com a vida. Então, porque tem excesso de proteção. A positividade tóxica ela tem muito a ver com uma narrativa de que, para ser feliz, precisamos vencer o tempo todo. Precisamos sempre nos superar. Então, é como se fosse possível não ter limite, não ter derrota, não ter frustração. Sou desses jovens, né? Muitas vezes um pai, uma mãe quer proteger a criança, né? Quer proteger o adolescente. Mas a vida, ela inevitavelmente vai ter momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, momentos que a gente vai ter frustração, princípio de realidade. Aí voltei à psicanálise aqui rapidamente, né? Princípio de prazer, princípio de realidade. Uhum. É da fase, é do adultecimento a gente reconhecer que tem limite. Isso não é fácil. A gente é criado para poder prosperar, para ser um super-herói. Então essa imagem do super-herói, né? O super-herói inquebrantável, o super-herói, né, que não perde nada. Então a positividade tóxica é um efeito, eu diria que é um efeito dessa sociedade contemporânea, de um mundo, aí eu acho o conceito de neoliberal, um mundo necropolítico. O que eu compreendo por neoliberalismo, eu penso junto com o Mbembe aí, numa interpretação do Fanon, acho que o Mbembe traz o Attila Mbembe, filósofo camaronês, que é pensar o neoliberalismo como uma etapa, né, uma fase do projeto capitalista em que tem obsolescência das pessoas. As pessoas ficam obsoletas se elas não se reinventarem como um produto. Esse é um problema. Isso é um desafio tremendo. Uhum. Porque seu produto ser vendido como uma saída, uma solução, uma chave. Eu gosto muito disso que você está trazendo, e talvez até para a gente construir em cima dessa ideia, eu queria oferecer duas perspectivas aqui em cima desse ponto dos mecanismos de incentivo do neoliberalismo. Tem alguns economistas, e eu gosto muito, que é o neoliberalismo e a Revolução Industrial e o capitalismo colocaram a transação na frente da relação, né? Até final do século XIX, basicamente a vida das pessoas era uma vida comunitária, uma vida nos vilarejos, onde a relação vinha antes da transação. Mesmo, né, 200 anos antes, quando começa o comércio a ser mais... o primeiro movimento de globalização, que é com as grandes navegações, ainda assim as relações foram preservadas. E acho que esse teu ponto é muito interessante, porque, de alguma forma, a gente transacionou a vida, com essa perspectiva, acreditando que o indivíduo é a fonte, né, de poder, de progresso. Então, eu estou fazendo esse interregno aqui para queria que você explorasse o papel da relação e o papel da comunidade no afeto e no amor, e quando isso não tem, como é que cria efeitos colaterais que são perversos, aí, inclusive a ponto de ver violências que a gente nunca tinha visto no Brasil, como a gente está vendo agora. Hoje, eu acho essa uma questão muito importante, né? Ter uma comunidade de apoio para se relacionar. Tem provérbios, né, do continente africano, tem um provérbio que é muito frequente entre povos banto, falar de África, falar de 3.100 e tantos povos diferentes, etnias diferentes, que estão em 54 países ali distribuídas. Mas os povos banto, que são centenas, têm muito comum um provérbio que diz: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Uhum. E o que eles estão dizendo, né, com isso é que ninguém dá conta de ser fonte de cuidado única de alguém. Então, uma mãe vai se exaurir, um pai vai se exaurir se não tiver uma comunidade que dê suporte. Não é bom, o Bonfussumet diz isso, que a criança tenha só como fonte de referência o pai e a mãe. E tem outras fontes adultas para confiar, para poder apresentar para elas pistas sobre o mundo, sobre o seu caminho. Então, uma pessoa sozinha não pode dar conta disso. A falta de comunidade, ela cria um problema que é a noção de indivíduo. Uhum. Né? A noção de pessoa, o conceito de pessoa, é mais usado hoje por filósofos que estão
uma perspectiva de culturas africanas reterritorializadas, da diáspora africana, de povos originários, né, intelectuais indígenas. Pessoa é melhor nesse aspecto, porque pessoa estabelece que a gente se constrói nas relações, que tem que ter suporte. Então, por exemplo, em algumas sociedades, um menino não fica adolescente sozinho. Uma menina não fica adolescente sozinha. Tem rituais. O ritual faz com que essa pessoa tenha um suporte da comunidade, um suporte ritualístico para enfrentar a nova etapa. Então, até porque tem um lutamento da infância, né, quando a gente vai para a adolescência, tem um lutamento da juventude, quando vai ficando adulto, meia-idade, né? A velhice é um lutamento da vida adulta, produtiva. E aí, como lidar com isso sozinho? Uma pessoa sozinha não tem ferramenta suficiente para lidar com isso. Então, tem que ter um aparato comunitário. Isso faz sentido em algumas sociedades, que é assim, ou seja, o amor tem uma dimensão que não é só da ordem do sentimento, é da ordem de um suporte social que reconhece que para que a comunidade, para que todos estejam bem, todos estando bem, é melhor para a comunidade. Compreende que está todo mundo em rede. Numa sociedade que está todo mundo em rede, todo mundo vive junto, quando tem mal-estar para alguns, as pessoas, numa situação de muito sofrimento crônico, elas inevitavelmente vão atuar de maneira que vai atrapalhar o funcionamento do sistema, daquela sociedade. Então é importante que a gente tenha alternativas para que mais pessoas possam saber lidar com o momento de dificuldade, possam passar por isso de uma maneira que não seja destrutiva para elas ou para a comunidade. Eu acho isso maravilhoso que você está falando e queria construir, oferecer aqui uma perspectiva para você comentar de dois pontos. Eu gosto muito dessa ideia. Quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta falava em outros termos isso, né? Porque por melhor que seja um pai e uma mãe, eles não são bons o suficiente que uma comunidade inteira. Porque às vezes numa comunidade você tem aquela pessoa que gosta mais de educar, aquela pessoa que gosta mais de cuidado, aquela pessoa que gosta mais de pôr limite. Então, quando a responsabilidade das crianças é de uma comunidade, parece que a estrutura de relação da criança com o mundo fica mais segura. E tem um outro estudo interessante, esse de neurociência, já que você está interessado, de um cara que eu gosto de complexidade, que a gente perdeu por conta um efeito colateral do neoliberalismo e do foco no indivíduo, que é a riqueza da diversidade de uma comunidade. Tem pesquisas e evidências que mostram aquele conceito da capacidade de canal, de comunidade de mais de 200 pessoas. Toda vez que você cria uma comunidade com mais ou menos entre 150 e 200 pessoas, vai ter uma ou duas pessoas que vão ser autistas, vai ter uma ou duas pessoas que vão ter um déficit de atenção, que, de alguma forma, olham para a realidade de um outro lugar e criam riqueza da experiência da realidade. Né? E não são tratados como uma patologia, mas são tratados como perspectivas diversas que enriquecem a comunidade. Queria que você comentasse isso na perspectiva da importância de comunidade e do tecido social sendo costurado pelo amor e pelos afetos. Isso requer alguma coisa interessante, pensando nos afetos, no amor, que é como a gente vive com o outro sem querer criar cópias de um único tipo de sujeito. Então tem um tipo de inclinação, às vezes autoritária, que é como as pessoas deveriam ser. E aí tem inúmeras conformações para isso, né? O corpo, então tem uma questão muito forte em relação à elegibilidade para ser uma pessoa amada. Então alguns tipos de corpos não são. Então vai entrar o capacitismo, entra racismo, sexismo, todas as formas de opressão, elas de alguma maneira estão dizendo que tem um tipo padrão, que é o tipo padrão que eu devo me encaixar. Tem uma certa perversão do platonismo, né? Platão criou um mundo das ideias, que tinha um modelo perfeito. A gente traz esse modelo perfeito para cá, numa cultura hedonista. A gente, então esse modelo perfeito, esse é o corpo que pode ofertar e receber prazer. Então tem uma relação aí libidinal com isso. Quando tem uma comunidade que tem autista, pessoas com deficiência, você tem outras necessidades, tem pessoas que não se organizam ou que se organizam a partir de uma concepção sexual que extrapola o limite masculino-feminino, que não tomam isso como natural, e vai ter muita diversidade. A diversidade, ela cria possibilidade
da gente ter perspectivas mais diversas sobre o mundo, em vários sentidos. Por exemplo, numa empresa, falando numa empresa mesmo, você tem uma empresa que tem 5 executivos que são homens brancos, que são gerentes ali importantes ali de um setor. Se só tem 5 homens brancos, são heterossexuais, uma piada machista pode passar. E mesmo aquele que não gosta da piada, finge um sorriso amarelo para ficar bem no grupo. Mas se tem uma mulher ali, já muda de figura. Se tem um homem, mulher, negra, se tem pessoa com deficiência, já muda o cenário. Se tem uma pessoa trans, já muda o cenário. As pessoas são convocadas a vivenciar uma realidade que elas não estão vivendo só com seus espelhos, narcisicamente. Tem um outro ali. Isso nos traz um trabalho. Então, isso é a vantagem. Você convive com diferença. Tem uma história urubá que diz isso, né? Que a diferença é muito importante, e que mais ou menos é uma história de um avô que vai cuidar do neto e tem uma cumbuca com biscoito, fica no alto de uma prateleira. Só o avô consegue buscar na prateleira. Mas o neto, que tem uns 6, 7 anos, ele tem uma mão que entra na cumbuca. A mão do avô não entrava. Então, tem que ser os dois para comer o biscoito. Então, trabalho em equipe. Tem algo que nos ensina, né? Essa outra forma de ver. Porque na realidade lidar com o diferente é difícil, né? Eu trabalho bastante com organização e aí tem essa narrativa, ou porque hoje de alguma forma a agenda de diversidade e inclusão está mais presente nas empresas, mas via de regra as pessoas estão fazendo isso muito mais espanando o pó como cosmético, sem reconhecer a riqueza que é ter muitas perspectivas diferentes na sala. Porque dá trabalho, ou seja, quando você tem alguém na sala que pensa diferente de você, que sente diferente de você, tem um esforço, um exercício. Você sabe que a outra coisa, né, da Brené Brown, que é muito legal, no Atlas do Coração, ela fala da história da compaixão e da empatia. E ela faz uma distinção nessa linha que a gente está falando da diversidade, entre a empatia tóxica e a empatia, que é o que ela chama de empatia emocional, e a empatia cognitiva. Ela fala da empatia emocional como tóxica, que é quando eu estou com você, você me relata um problema, uma dificuldade, eu me misturar emocionalmente com a sua questão. E aí, inclusive, projetando as minhas experiências. Então, eu não estou no espaço de relação, eu estou me espalhando e me misturando com você. O que ela chama de empatia cognitiva, que eu gostei muito, é você fala para mim qualquer coisa, uma dificuldade que você está enfrentando, um desafio, e eu reconhecendo que eu nunca vou conseguir estar nos seus sapatos, porque eu não sou o Nogueira, eu uso a minha criatividade, a minha curiosidade para explorar com você o que você está experimentando. E ela fala da coragem, que tem a ver com a história que a gente estava falando do grande e do pequeno em algum momento no começo da nossa conversa, da coragem de andar lado a lado, nem à frente nem atrás, mas andar lado a lado. A compaixão é um conceito muito caro, né? Porque a compaixão, ela não significa que eu me torno outro, no final das contas, né? Mas que eu vou atuar a partir de uma demanda emocional, de uma demanda afetiva de outras pessoas, porque eu reconheço que essas pessoas sofrem. O que significa que pode ser que tem que o objeto, o motivo do sofrimento para aquela pessoa pode não ser o que me faz sofrer, porque eu não estou na pele daquela pessoa, mas eu posso compreender a experiência do sofrimento. Poxa, sofreu porque ela perdeu isso, perdeu algo muito caro. Eu não posso saber o que ela perdeu, sentir como ela sentiu, porque não foi eu que perdi, né, aquele marido, perdi aquele pai, aquela esposa, mas eu posso projetar uma experiência sem com isso me misturar. Como é que eu vejo isso aqui? Eu fico pensando na relação e transação que você falou, de relação e transação. Eu estou interessado também em pensar o amor, recuperar o erotismo do amor, o erotismo das relações. E que as relações sejam menos, se deem num lugar pornotópico. Eu acho que a ideia de transação que você trouxe lá atrás me parece um pouco de pornotopia. Pornotopia é um termo que aparece com Paul Preciado, um filósofo que tem falado que fez o Manifesto Contrasexual, mas eu vejo que amar só é possível numa dimensão erótica. Então, em que sentido? No sentido que são duas pessoas se relacionando, duas pessoas com limite, duas pessoas sem que a fantasia ela escamoteie a realidade. Numa relação, numa transação, eu tomei aqui o termo transação emprestado, em que isso ocorre essa ideia de empatia emocional tóxica,
me parece que tem algo que é da ordem de uma relação entre um sujeito e um objeto. Então, isso é próprio do pornográfico também, né? O pornográfico tem um sujeito que vai receber prazer, mas que vai manipular um outro sujeito que atua como objeto. Então, são uma relação de um certo uso, abuso. Então, mesmo uma pessoa que às vezes quer ajudar, em função de querer ajudar, eu estou aqui tentando pensar com essa empatia tóxica, essa expressão empatia tóxica que você trouxe aqui, quando a gente fala numa relação em que a pessoa quer se tornar tudo para o outro. Ela quer se tornar alguma coisa além para o outro. Então ela vai lá, projeta, e ela quer ser a salvadora. Eu acho que o problema esse modelo de salvação é um problema. Tira a autonomia do outro, tira a integridade do outro, e na realidade é um movimento arrogante de se achar melhor que o outro, né? Eu acho que parte da empatia só que você fala, não, você está com câncer, eu não, deixa eu te dizer aqui, deixa eu te contar, ou seja, de alguma forma é tóxico nesse sentido. Sim, você quer falar para o outro que tem um caminho ali, que você pode, na verdade, ajudar a pessoa a fazer o seu próprio caminho, contribuir de alguma forma, porque você precisa fazer o seu caminho, né? Você pode sugerir, mas a escolha sempre vai ser daquela pessoa e você pode estar do lado daquela escolha ou não. Então, esse é um desafio tremendo, né, de amar. Uhum. E aí eu fico pensando o amor como um tipo de vínculo social em que numa relação amorosa equilibrada, eu troco coisas. De um trocar que é diferente do trocar de alguém querer dar para ficar ganhando. É um trocar de empate, no final das contas, né? Do empate. Você dá o que você pode, o outro dá o que pode, mas a gente consegue se manter esse fluxo de troca. Não tem uma necessidade de querer ser o dono da situação. Isso não vai funcionar, de alguma maneira, num relacionamento afetivo erótico, quer seja ele, e o outro só aquele que recebe. Então, só tem um que recebe, outro que dá. Em algum momento, isso é uma impossibilidade. Porque eu acho que a ideia de sacrifício também ela é problemática para o amor. Porque acho que tem muito a ver com sacrifício, algumas coisas. Sacrifício está na tradição judaico-cristã, tradição cristã, principalmente, por conta do sacrifício de um Deus, né, que dá o próprio filho. Mas esse filho é um Deus. É um Deus encarnado, mas é um Deus. Então ele pode se sacrificar pela humanidade. Talvez seja complicado pedir para que os humanos, que não são deuses, atuem como se deuses fossem. Então, quando o amor está na cifra, no código do sacrifício, essa é uma dimensão difícil, porque pode ter uma empatia tóxica, assim, ó, eu estou me sacrificando por você, olha o que eu faço por você, olha o que eu sou capaz de fazer, sou capaz de me anular para que você possa viver. Não, é bom que a gente coloca o oxigênio antes na gente e depois coloca na pessoa que precisa, né? Você sabe que a gente infelizmente está chegando no fim do nosso papo aqui, vamos ter que marcar mais uns 4 ou 5 podcasts aqui, Nogueira, que tem tema. Mas eu queria trazer até essa visão, oferecendo, eu tenho uma relação com Cristo bem forte. Eu acho que entender o Cristo pelo sacrifício é entender por um pedaço bem limitado. Recentemente eu ouvi um podcast de um cara que eu sempre falo aqui, que é John Vervaeke, e ele fala do papel do Cristo, o primeiro papel do Cristo histórico no Império Romano, que o Cristo é o primeiro profeta, que é um judeu dentro do Império Romano, onde tinha muita exclusão, né? E o próprio povo judaico se falava escolhido, e Jesus, que acha que essa coisa do amor ágape, né, fala, cara, tem lugar para todo mundo, no amor cabe todo mundo, cabem todos, cabem judeus, cabem gentios, cabem fariseus, cabem romanos, e é tão poderosa essa mensagem que 300 anos depois de Jesus, o Império Romano assume o cristianismo como religião, porque fica tão forte, né? O sentimento de exclusão que existia dos povos dominados pelo Império Romano cria uma repressão tão grande que o Império Romano tem que adotar o cristianismo como narrativa que permitisse incluir. E eu gosto muito de uma visão do cristianismo góstico, do cristianismo gnóstico. Não é um sacrifício pessoal, né? A crucificação do Cristo é você entrar no sacro ofício, no ofício sagrado, de se crucificar no eixo tempo-espaço, crucificar o ego e o interesse individual para renascer para o self e interesse coletivo a serviço do outro. Eu gosto muito dessa ideia e talvez te trazendo isso, queria pedir para você ir fazendo o encerramento do jeito que você quiser, mas te ouvindo e falando de Orumilá, eu fiquei também bem inspirado.
Eu acho ótimo, porque essa interpretação hegemônica, né, eu diria, a interpretação no sacrifício, que aí joga uma responsabilidade no humano, que é se anular, se sacrificar de uma forma que não dá conta. Agora, essa mensagem, eu tenho visto, né, teólogos, tem trabalhos muito interessantes, né, converso com alguns e tal, não quero citar o nome de um só, mas tem muita gente bacana que faz essa perspectiva, né? Então, acho sem dúvida alguma. O que eu vejo em Orumilá? Você trouxe aqui Orumilá para pensar o amor. Eu acho que o Orumilá tem algo para a gente interpretar, porque o Orumilá sistematizou um conjunto de signos, né? Chamado Odu Ifá, e que alguns ali né, merecem muita interpretação, muita hermenêutica, né, para poder fazer uma exegese ali, o que está dizendo com aquilo, né, o que quer dizer com essa história. Mas, dentre outras coisas, eu tenho uma compreensão de que o amor é justamente esse afeto que nos organiza num ecossistema de afetos. Então, está num ecossistema afetivo, que para Orumilá, água, ar, terra e fogo. As coisas se comportam dessa maneira. Assim como o mundo é formado por água, terra, ar e fogo, nós também somos. E conforme a porção de água, terra e fogo que nós temos, os nossos afetos assim se comportam. Então tem gente que tudo se comporta como se fosse ventania. Às vezes vira uma brisa, às vezes é um temporal, um ciclone. Né? A raiva é um ciclone daquela pessoa. Tem gente que não, que a raiva é como se fosse um fogo vulcânico. Em outros é uma luz solar que queima lentamente. E aí, quando eu tenho essa consciência, eu consigo ajustar o amor para me conectar, para me aproximar de outra pessoa, para me aproximar para que a gente possa tornar a nossa jornada, nosso caminho, a ideia de caminho, né, muito boa, que aparece, eu possa criar um caminho possível, um caminho viável, para que eu me mantenha em contato comigo e me mantenha em contato com outros. Então, manter essa conexão onde eu consiga tratar o outro como pessoa. E aí, talvez não necessariamente tratar o outro como eu gostaria que eu seja tratado. Isso é uma questão. Porque pode ser que o outro queira se tratar de outra maneira, que precisa de alguma coisa que eu não preciso. Eu preciso de outra coisa numa situação como essa. E aí ter essa noção para que as pessoas possam, e aí eu acho que essa gramática dos afetos é importante, se eu sei que eu sinto, se eu sei como é que eu sinto raiva, como é que se comporta em mim a angústia, como a saudade se comporta em mim, o que interage no meu ecossistema de afetos, por isso uma agricultura dos afetos, é como eu me alimento dos afetos, e como é que eu habito os territórios, os biomas dos afetos, né? O Urumilá está fazendo chamo de geopsicologia, né? Existe a geofilosofia, a geopsicanálise ali, né? Que aparece, né? Ali o Derrida fala um pouco sobre isso, mas eu falo de uma geopsicologia com o Urumilá, não é o termo que ele usava, mas eu penso que faz sentido, né? Eu estou tentando traduzir um filósofo que publicou, que escreveu, que viveu século VII, VI a.C., onde hoje fica a Nigéria, né? O reino de Oió. O que ele está dizendo? Ele está falando para a gente o seguinte: eu tenho que me equilibrar. O amor é essa. Aí fica legal o combustível da alma, né? Porque o amor é esse afeto que ele produz uma maneira de equilibrar os outros. Então o amor é capaz, quando tem amor, de eu usar a raiva de uma forma favorável ao meu próprio corpo, favorável ao meu sustento afetivo, favorável, assim, raiva é um limite, diferente do ódio. Então, quando eu tenho saudade, quando eu tenho tristeza, eu consigo ter a tranquilidade de me conectar com a tristeza para saber o que ela tem para me dizer, o que ela diz sobre mim, porque eu sou capaz de fazer alguma coisa, não é que é para essa tristeza passar a hora que eu quero, porque não é assim, mas para lidar com ela de uma melhor maneira, onde ela também sirva como maneira para a gente ter autointimidade. Então o amor tem que acompanhar tudo. O amor tem uma função chave, por isso ele é tão querido, né? E aí eu lembro que eu li um estudo há pouco tempo, recente, deve ter uns 3 meses, tem que pegar aqui a referência, é um estudo muito interessante sobre oxitocina e como oxitocina, que é esse hormônio do amor, chamado muitas vezes hormônio do amor, como ela restituiu células do coração. O tecido coronário, ele teria sido restituído depois de ficar mergulhado, entre aspas, aqui, em oxitocina. Acho que essa é uma imagem, assim, para mim, uma abertura até uma abertura de um livro, assim, na verdade, né? Eu estou escrevendo sobre amor, que é uma abertura. Caramba, como é que o amor regenera os corações? Uau. Então faz sentido a gente tomar esse hormônio Maravilhoso. e uma questão bioquímica, como é que ela faz isso no corpo, no tecido.
Para mim é isso, o Milá tá falando isso, ó, com amor eu consigo usar tudo. Vem cá, eu tô com isso, sede, raiva, como é que eu utilizo isso? Eu utilizo isso na relação. Se o outro também tem amor, a gente consegue se conectar melhor para estabelecer um acordo para a gente caminhar junto. E qual nível de importância que essa pessoa tem na sua vida para vocês caminharem em parceria. Porque também eu não tenho energia para amar todo mundo. Ninguém tem. Aí minha questão é a humanidade, né? Reclamando da minha humanidade, o que eu posso amar? Uhum. O que eu consigo amar? Não quer dizer que eu não preciso amar todo mundo, mas for respeitar quem não tem esse investimento amoroso. Mas fundamentalmente eu tenho que saber, eu tenho que ter doses de amor na vida. Então a dieta, né, dessa agricultura dos afetos, a gente tem que ter uma dieta afetiva, né, que tem muito amor. Toda refeição tem que ter amor. Porque aí seria como se a gente pudesse colocar em grama, né? Aí eu estou misturando aqui filosofia com neurociência. Talvez um dia chegue a uma conclusão que a gente, tomando oxitocina, tem certos efeitos no nosso corpo, para nossa relação com o outro. Mas pode ser feito de outra maneira. Às vezes pode ser feito ouvindo uma canção, ou conversando com alguém, ouvindo um podcast, talvez. Possa ser que desperte algo. Pode ser, pode ser. Esse podcast aqui eu tenho certeza que vai produzir oxitocina, Nogueira. Essa aqui eu queria te agradecer demais. Tô tocado aqui e muito curioso. Depois eu queria te procurar para pegar todas essas referências de cosmos-visões, das referências tuas que são novas para mim. Eu queria, ao mesmo tempo, são estranhamente familiares e novas, porque se associam muito com a visão de mundo que eu tenho, mas com uma outra linguagem, uma linguagem complementar. Vamos trocar mais figurinhas assim e vamos continuar essa jornada aqui de pregar pelo amor.